Oi, sumido! Tudo bom? Bem-vindos ao primeiro Chá com a Sá, sentada no sofá. Antes de eu explicar o quadro, se vocês escutarem algum barulho, ai minha filha, de gente batendo, furando coisas ou cortando coisas, eu tentei fazer no horário com menos barulho possível, tá? Então, é isso. Bom, esse quadro vai ser basicamente eu tomando um chazinho, sentadinha, falando sobre assuntos que não necessariamente têm a ver com a história da minha vida ou um vlog, por exemplo. Eu vou fazer um vídeo no estilo dos IGTVs que eu faço, que são esses daqui, só que com mais informações, porque aqui no YouTube a gente tem esse espaço. É mais aceito um vídeo com mais minutos. Resumindo, esse é o quadro. E vamos lá para o assunto de hoje, né? Chega de enrolação, que já deu aí um começo bem grande. Ah, sim, gente, além de eu tomando chá, sentada no sofá, apareceram uns gatinhos. Talvez você escuta um barulho de gatinhos igual a Brenda está brincando agora aqui embaixo. É isso. Filha, meu roteiro. Quente. O assunto de hoje é a cultura do estupro. O que é o estupro na lei? Como assim cultura do estupro? Tem a ver com a roupa da vítima? Acontece todos os dias? Quem são os mais afetados? Por que evitam falar sobre estupro? Eu vou responder todas essas perguntas hoje. Vamos lá. O que é o estupro na lei? Eu vou ler aqui, igual eu faço lá no Instagram, no TV, porque aqui tem a lei certinha. De acordo com a Lei 12.015 de 2019, do artigo 203... Me desculpe, advogado, se eu tenho falado isso na ordem errada, do jeito errado. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre lei e sobre artigos, tá? Então me desculpe. O estupro consiste em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que ele se pratique outro ato libidinoso. E isso dá uma pena de 6 a 10 anos. Parágrafo 10. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, uma pena de 8 a 12 anos. E no parágrafo 20, se da conduta resulta morte, e aí dá uma pena de 12 a 30 anos. Trazendo isso para situações reais, que a gente provavelmente já escutou, são casos como o marido ou a mulher que insistem em fazer algo que o cônjuge não queira naquele momento, só porque essa pessoa tá com vontade e não tá ligando se a outra quer ou não. E vale pra namorado também, qualquer tipo de relação. Qualquer tipo de relação sexual, desde passar a mão em partes íntimas ou até efetuar o ato enquanto o seu parceiro está dormindo, por exemplo. Que é muito comum, a gente já viu vários casos aí na internet, né? Alguns famosos, inclusive. Um beijo roubado, no caso forçado por alguém. Não parar o que você está fazendo, mesmo que a pessoa fale que ela não quer mais, independente se antes ela queria. Querer ensinar como fazer esse tipo de coisa para uma criança ou adolescente, que essa é a maior desculpa que os pedófilos usam. E várias outras situações que só de eu ter falado essas, provavelmente você pensou em alguém que já fez isso. Como assim cultura do estupro? A cultura do estupro nasce do machismo enraizado na sociedade. A partir de agora, eu vou falar tudo no masculino, mas isso não exclui de que mulheres também estupram mulheres ou caras. É só porque uma quantidade massiva de casos que existem são de homens contra mulheres. Então, se eu for ficar falando sobre homem e mulher toda hora, vai dar um vídeo de 40 horas aqui e eu quero tentar ser o mais rápida e dissertativa possível. E com esse machismo, a gente aprende que os homens precisam ter uma lista de meninas que eles já beijaram. E meninas, né? Porque se beijar outro homem, nossa senhora, a masculinidade frágil já é atingida. Enquanto as mulheres têm que aprender a ficar em casa, fazer o serviço de casa e cuidar de uma criança. Aprendemos que a mulher tem que se dar o valor e não sair por aí com um short curto, uma saia curta, uma roupa com decote, nada que mostre o seu corpo. Mesmo que você ame ele, que você queira mostrar. Porque se caso você sair assim, você tá oferecendo o seu corpo pra qualquer um. Aprendemos que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mesmo que a mulher venha te pedir socorro ou algum tipo de ajuda, você vai pensar: Eu não posso fazer nada, né? É a vida dela, ela que cuide da vida dela, do casamento.
Já que o amor tudo supera e tudo suporta, né? Isso fica muito claro na nossa sociedade, porque Agora aqui tem estatísticas, eu vou ler novamente. 48% dos brasileiros acham errado que a mulher saia com os amigos sem o namorado ou amigas. 76% criticam que as mulheres beijem várias pessoas. 80% acham que elas não devem ficarem bêbadas em festas ou bares. E 58% acham que as mulheres têm culpa de serem estupradas. Desde pequeno, os caras são incentivados a assistir pornô. E quando eles entram nisso desde muito novos, mesmo que o site seja para maiores de 18 anos, eles já começam a procurar tio, padrasto, primo, sei lá, irmão, pai, qualquer coisa assim, com uma novinha, Que é um termo muito problemático, mas esse é assunto para outro vídeo. uma novinha dormindo. E são incentivados a assoviarem Assobiarem para as mulheres nas ruas, e se caso elas não se acharem confortáveis com aquilo, porque não é um elogio, elas estão erradas. São incentivados a acharem que o não significa sim, e que as pessoas só estão tentando ser difícil para eles. Só que na verdade o não significa nada mais do que não. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça de que quando você fala não, você está querendo ser difícil. Não é não. Ponto. Acabou. Ponto final nessa história. Já estressei. E também são incentivados a pensarem que as mulheres têm que fazer tudo o que eles querem, já que o homem é uma máquina de sexo e ele não pode se controlar. E, nossa, ele é um animal sedento por sexo, se ele não fizer isso, ele morre. Mas, gata do céu, olha, pronto, voltou. Tem a ver com a roupa? A resposta para isso é claro que não. Não tem nada a ver com a roupa, pelo amor de Deus, da deusa, dos deuses, de qualquer do universo, sabe? Assim como eu falei agora há pouco, as pessoas inventaram na cabeça delas que se uma mulher tiver com short curto ou com decote é porque ela tá se oferecendo pros outros. E a gente acha que aqui no Brasil nós somos muito liberais, que as mulheres usam o que elas querem e tal, pelo fato de não ser desrespeitoso mostrar uma perna ou um ombro, por exemplo. Só que a maioria das mulheres não saem com as roupas que elas querem pelo fato de que elas tentam ser o mais invisíveis possível pro olhar de um estuprador. Muitas vezes eu e todas as mulheres, na verdade, que eu conheço, já saíram de calça no calor, ou de manga comprida, ou fechado aqui, assim, tipo essa blusa, só porque elas não queriam que os outros olhassem pra ela. Meu Deus. Só que a questão é que não tem nada a ver com a roupa, nem com a idade, nem com o que você faz, nem se você bebe ou não. Tem a ver com o caráter das pessoas e o que foi ensinado pra elas. Começou a barulheira de novo. Mas tudo bem, vou ter que continuar. É ensinado pra elas que tá tudo bem estuprar quando acontece um caso onde 30 caras estupram uma mina e elas ainda colocam a vítima como culpada. Porque ela tava de short, porque ela tava na favela, na comunidade, porque ela usou droga ou porque ela bebeu e qualquer coisa assim. Ou quando um cara posta foto da namorada dele na cama, pelada, com a mão assim, falando: Ai, hoje, depois do meu banho, eu cheguei e estava morrendo de vontade de fazer alguma coisa. Vi a minha namorada ali, nua, deitada na cama, porque ela estava muito cansada e nem conseguiu colocar uma roupa. Mas eu me segurei, eu não fiz isso, porque eu tenho respeito, porque eu não sei o que, eu não fiquei... Gente, me responde uma coisa, quem se vangloria pelo simples fato de não ter estuprado a namorada? Ou qualquer outra pessoa? É sério, não é normal você se vangloriar por isso. Tipo, mano, você não tá fazendo nada mais do que a sua obrigação. Tipo, eu tenho que tomar um choque pra me acalmar. E quando as pessoas compartilham esse tipo de coisa, igual desse cara que postou foto da namorada dele pelada, e falam: ai, parabéns, ai, que homem maravilhoso, ai, que namorado assim. Vocês só estão dando mais dinheiro pro reizinho da barriga que ele tem. Fez sentido? Não sei, mas enfim. Acontece todos os dias. Pegar um notebook de novo, estatísticas. De acordo com os dados de 2018, o Brasil teve 180 casos por dia e 66 mil casos no ano.
Mas acredita-se que esses casos sejam só 10% dos que realmente acontecem, o que transformaria em 1.800 casos por dia e 660 mil casos no ano. Quem são os mais afetados? De acordo ainda com as estatísticas de 2018, 81,8% das vítimas eram do sexo feminino, 53,8% das vítimas tinham até 13 anos, 50,9% das vítimas eram pretas e 48,5% eram brancas. E de acordo com os dados de 2016, 68% dos estupradores de crianças de até 13 anos eram pessoas muito próximas, como tio, primo, padrasto, avô, pai, qualquer parentesco assim muito próximo. E por que evitam falar sobre o estupro? A resposta fácil para essa pergunta é que as pessoas não querem assumir que elas já estupraram alguém. É isso, é simples. Porque uma galera que estupra sabe que o que tá fazendo é fora da lei e é errado, mas desde que ninguém saiba, tá tudo bem. Então, se ninguém saber o que é o estupro de verdade, ninguém vai saber que ele já estuprou e talvez ele tenha estuprado alguém na frente das outras pessoas e ninguém percebeu. Ou contado alguma história, como por exemplo, fazer alguma coisa enquanto sua parceira tá dormindo e os caras, os amigos vão achar, Que massa. Enquanto a gente não tiver uma educação sexual em casa e nas escolas, esses casos só vão aumentar e piorar. Porque a educação sexual, gente, não ensina sexo, tá? Antes de falar essa merda, estuda um pouquinho sobre. Se vocês quiserem, até posso fazer um vídeo sobre isso. É muito necessário que a gente converse com nossas crianças sobre quem pode tocar em algum lugar e quem não pode. Por exemplo, se ainda tiver fralda, a mãe pode tocar porque vai dar banho, se o pai der banho também. Mas se começar alguma coisa que ela se sinta desconfortável, ela precisa entender e ir para uma pessoa que ela confia e contar aquilo. E a gente precisa parar de dar outros tipos de nome para os órgãos genitais. Por exemplo, chamar de biscoito a vulva ou a vagina. Essas palavras não são feias, não são desrespeitosas. Elas são necessárias para que a gente entenda o nosso corpo e para que essas crianças falem e peçam ajuda para alguém e essa pessoa entenda. Porque quase ninguém conhece, por exemplo, o apelido que você vai dar para isso. Talvez é só uma coisa entre você e a sua família. E ninguém é obrigado a saber o nome que não existe para qualquer coisa. E a gente tem que começar a falar com naturalidade, como a gente fala braço e perna, como a gente fala coração e pulmão. São órgãos. E quando as crianças têm esse tipo de palavreado, sem uma máscara em volta desses nomes, elas conseguem pedir ajuda muito mais fácil. Por exemplo, se elas se sentirem confortáveis e contar para a professora da escola, a professora vai entender, ela não vai ficar em dúvida. E desse jeito a gente consegue salvar a vida de muita gente, por incrível que pareça. E bom, gente, foi isso. Esse foi o primeiro chá com a Sá no sofá. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Semana passada não teve um vídeo porque eu tava preparando esse roteiro pra tentar falar tudo o mais certo possível e editar certinho pra vocês, porque é um assunto sério. Então eu espero mesmo que vocês tenham gostado, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Se você viu os vídeos que eu falado sobre mim, você já sabe que eu gosto de falar sobre isso. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Curta esse vídeo, comenta, compartilha, que ajuda muito na divulgação. E aqui, ou aqui, não lembro de que lado que aparece, tá aparecendo o meu canal pra você já clicar ali e já se inscrever. E o último vídeo do canal pra você assistir e maratonar aí alguns vídeos meus. É isso, beijo, tchau! Nossa, esse chá é muito bom.